o ladrão da cruz, ele foi para o paraíso no mesmo dia ou não? Eu vou deixar isso para você. Antes dele ir para o paraíso, ele se inscreveu no nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Não perca essa oportunidade. Temos estudos da Palavra de Deus todas as sextas e sábado. Não perca esse momento. Estude a Palavra de Deus. Tire dúvidas através do nosso canal. E Deus, cada dia, abençoe você em nome de Jesus, ok? E hoje, essa vai ser a pergunta. O ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia ou não? A doutrina adventista e a doutrina testemunha de Jeová, eles não concordam que o ladrão da cruz foi para o céu no mesmo dia, foi para o paraíso no mesmo dia, porque a doutrina deles é uma doutrina mortalista, ou seja, o corpo morre junto com a alma. Depois que o corpo morre, cessa também toda a vida da alma. A pessoa não vai para o céu, ninguém vai para o inferno, ninguém experimentou nada. Okay? Estão numa espécie de sono da alma. É a doutrina deles. Okay? Mas nós vamos ver aqui, dentro das escrituras sagradas, aos poucos nós vamos trazendo explicações sobre o tema e você vai aprender sobre a palavra de Deus, ok? Desde já eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e nós vamos tirar aqui o texto de Lucas capítulo 23, versículo 43, onde Jesus ele diz da seguinte maneira na nossa tradução da Bíblia: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Certo? Para nós então, o ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia. Mas por que os testemunhos de Jeová, os adventistas, não acreditam que essa passagem Jesus afirmou para o ladrão da cruz que ele foi para o paraíso no mesmo dia? Nós temos que analisar alguns pontos. Primeiro, eles acreditam que na verdade a pontuação não fica depois de na verdade eu vos digo. Na verdade, eles colocam a pontuação, seja o 2 pontos ou seja a vírgula, depois do advérbio de tempo, que dá um contexto totalmente diferente. Então, para explicar a doutrina da mortalidade da alma, do sono da alma, eles trocam exatamente uma regra que já estava sendo seguida por Lucas, que eu vou falar mais na frente, para aplicarem a sua doutrina do sono da alma. Como, por exemplo, as duas traduções, olha como ela fica diferente. A primeira tradução, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula antes do advérbio de tempo hoje. A vírgula depois do advérbio de tempo hoje, como ficaria? Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então essa segunda interpretação, ela nos traz a ideia de que Jesus prometeu no presente que ele estaria no futuro no paraíso. Mas se nós analisarmos alguns textos e contextos, nós vamos ver que não é exatamente assim. Primeiramente, o original do grego não coloca nenhuma pontuação de tempo, ou antes ou depois. Então como é que nós podemos concluir que o ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia? Nós vamos olhar todo o contexto, porque primeiramente no grego não se utiliza pontuação, essa pontuação. Então, não poderíamos julgar que foi antes ou depois, mas pelos contextos que Lucas se utiliza, nós vamos entender que Jesus prometeu que o ladrão da cruz estivesse no paraíso no mesmo dia. Como, por exemplo, quando nós pegamos a história, nós vamos ver que o ladrão da cruz não tinha a mentalidade da escatologia que nós temos hoje. Então, quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Logicamente, ele não tinha a visão que nós temos hoje. Porque hoje nós temos o Novo Testamento que nos dá toda a base para que nós venhamos fundamentar uma doutrina bíblica. Mas o ladrão da cruz não tinha essa escatologia, esse estudo de escatologia que nós temos hoje. Aí o que acontece? Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus vai e afirma, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus quebra o entendimento errôneo do ladrão da cruz. Enquanto ele pensava que Jesus teria que vir no reino para ele recebê-lo no paraíso, Jesus diz assim, não,
ainda hoje estarás comigo no paraíso, ok? Então essa questão nós já cortamos. Outra coisa, das 70 vezes do Novo Testamento em que a palavra, a expressão eu vos digo, em verdade vos digo, aparece, 7 vezes se encontram somente no livro de Lucas. E o que isso serve para mim? Se aparece 7 vezes no livro de Lucas, nós vamos analisar agora todo o contexto. Porque, como por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 25, Jesus ele diz assim: em verdade vos digo, ponto, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. Lembrando, estou falando da própria tradução da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Lucas capítulo 12, versículo 37. Deveras vos digo, ponto, ele se cingirá e os fará recostar-se à mesa. Lucas capítulo 13, versículo 35. Eu vos digo, ponto, de modo algum me vereis até que digas. Lucas capítulo 18, versículo 17. Deveras vos digo, dois pontos, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha. Lucas capítulo 18, versículo 29. Deveras vos digo, dois pontos, não há ninguém que tenha abandonado. E aí o texto continua. Lucas capítulo 21, versículo 32, o sexto texto dos 7 que existem em Lucas. Deveras vos digo, dois pontos, esta geração de modo nenhum passará. Mas curiosamente, exatamente na passagem de que Jesus promete que iria levar o ladrão da cruz no mesmo dia, a expressão ou a pontuação dos dois pontos está exatamente depois do advérbio de tempo, onde na regra de Lucas essa pontuação está depois do em verdade vos digo. Então nós vemos aí a adulteração do texto. O texto foi adulterado para que eles pudessem aplicar a sua doutrina do sono da alma. Mas em todos esses textos dos 7, nós vemos que os 6 estão numa regra, numa ordem. Mas somente nesse texto, que é para explicar a sua doutrina do sono da alma, eles colocam a pontuação depois do advérbio de tempo, para ficar na verdade te digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Onde na verdade a tradução é na verdade te digo, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Então eu vou gravar um segundo vídeo para continuar essa explicação, tá bom? Que nós já estamos aqui extrapolando o tempo e você vai nos acompanhar também, ok? Deus abençoe a sua vida, inscreva-se aqui no nosso canal, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, que você possa nos acompanhar a cada dia. Deus os abençoe, em nome de Jesus.